Bom, nós vamos começando, acho que, né, a nossa conversa hoje. Depois essa live ela fica gravada também no nosso YouTube, né? Então vai ficar como um vídeo lá também para a gente poder acessar, para as pessoas poderem que quiserem assistir de novo essa live, ou quiser assistir pela primeira vez, então fica no nosso canal do YouTube. Então, para quem não me conhece, que estiver assistindo esse vídeo aqui, eu sou Caroline Dani, sou uma das sócias do Brasil de Vinho, e estamos aqui hoje, então, com o Daniel, né, que assumiu aí a função de presidente da Uvibra, e a gente vai conversar hoje, então, aqui com o Dani, me permite te chamar assim, né, porque a gente se considera, né, temos uma amizade aí de muito tempo, falar um pouquinho sobre essa nossa realidade, né, sobre a nova realidade do mundo do vinho brasileiro, e vou te dizer que, não sei o teu sentimento nessa semana, né, mas o meu sentimento ao final da última semana, e nessa semana é um sentimento, assim, de muita felicidade do que eu vi na Wines of America na semana passada, assim, né, de estrutura das vinícolas estruturadas, um número grande de vinícolas de outros estados, o envolvimento, né, algo que a gente demorou um tempo aí para conquistar, mas que a gente está começando a ver enxergar tudo isso, né? Então, primeiro, né, seja muito bem-vindo, Dani, aqui. E eu queria que tu começasse falando para nós aqui, né, te apresentando um pouco também para as pessoas que não te conhecem, para elas te conhecerem e a gente começar, então, o nosso bate-papo, porque a ideia, de fato, aqui hoje é a gente poder fazer um bate-papo conversando um pouquinho sobre essa realidade do vinho brasileiro. Bacana, né? Primeiramente, agradecer. Pode chamar de Dani, sim, porque quem chama de Daniel é porque tá bravo. Sim. Então, não, super bem-vindo. Mas um prazer, né? Então, sou o Daniel. Atualmente, né, faz um mês assumi a presidência da Uvibra, que é a União Brasileira da Vitivinicultura. Ontem a Uvibra completou 55 anos. Então já é uma entidade com uma certa idade e com muita responsabilidade aí pelo setor, né? Já lutou e com certeza vai lutar muito ainda, e a gente vai falar um pouco dela depois. E também sou diretor da Vinícola Dom Giovanni, é uma vinícola localizada em Pinto Bandeira, um município bem ao lado de Bento. E no nosso bate-papo vou acabar falando um pouco mais, né? E aí vai entrar muito na história da vinícola e também da minha história. Mas complementando o que tu falaste, Carol, a questão da feira foi muito legal. Então, eu até comentei com algumas pessoas, por mais que a gente fale, é uma feira de negócios, ela tem o objetivo de trazer compradores, ela por ser uma feira, ela tem uma dependência, vamos chamar assim, de número de visitantes, mas eu falei com muita gente, falei, independente desses dois pilares, a energia da feira estava muito boa. Então, assim, tu vê um movimento do vinho brasileiro atualmente muito legal, né? Tu vê todas essas regiões se desenvolvendo. Então, assim, por mais que a gente viva o setor todo dia, a gente viu muita coisa nova, muitos colegas, né, trazendo sua marca, levando, no caso, né, a sua marca para a feira, divulgando seus vinhos, novidades, a evolução, o que a gente passou nesses últimos 3 anos, não falando de pandemia, mas em evolução tecnológica e de produto, a gente pôde comprovar isso na taça. Então, assim, foi uma energia muito legal, assim, o vinho brasileiro merecia todo esse reconhecimento, né, toda essa luta, porque são anos, né, a gente está falando mais de 100 anos que existe a vitivinicultura dentro do Brasil, e ela nunca teve seu reconhecimento. Méritos, deméritos, não vamos entrar nesse ponto, mas eu acho que foi assim uma grande conquista. Depois desse cenário muito ruim que a gente passou, a gente pôde brindar isso nessa feira, e essa semana já está acontecendo outra em São Paulo, que as informações também são muito positivas. Então, assim, vamos tomara que a gente continue vamos lutar e vamos trabalhar para continuar com essa energia toda em prol aí do vinho. Com certeza, acho que o mais legal é a gente estar
podendo aqui, né, falar falar de evolução, né? Eu acho que a gente vê um setor que por muitas vezes ficou parado, ficou estagnado no faço como o meu nono faz, como o meu nono fazia, né? Eu sempre falava isso, né? Meu pai falava isso muito, né? A dificuldade que tinha de dizer para as pessoas que tinha que cortar as folhas da parreira, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é uma evolução e isso é o mais legal. E eu acho que eu tenho uma máxima na minha vida e o Brasil de Vinhos, que a gente está aqui hoje representando, tem esse propósito, né? Eu tenho para mim que toda vez que um brasileiro estiver próximo de um vinhedo, de uma vinícola ou de uma loja de vinho, aquilo passa a se tornar próprio para ele. Então, assim, não é aquela coisa que é lá no Rio Grande do Sul que tá, né? Assim, eu tô lá em Fortaleza, mas não, o vinho é importante para o gaúcho, porque é lá que tá. Não, a gente já está enxergando que não é assim. E isso passa a se tornar próprio, né? E quando torna próprio, eu abraço aquela bandeira. Então, eu vou beber uma cerveja ou vou beber um vinho que é do meu vizinho que está elaborando, que está produzindo a uva, aquilo passa a se tornar próprio e aquilo acaba, né, fazendo com que as pessoas enxerguem o mundo do vinho de uma forma diferente. Então, acho que esse é o grande propósito do Brasil de Vinhos, a gente tem aqui, é exatamente isso, poder tornar isso próprio, né? E o que mais que é para nós, que acho que a feira vem para coroar isso, é mostrar que de fato nós somos um Brasil de vinhos. E para isso eu queria que tu nos contasse para nós, né? Eu assisti o teu discurso lá de abertura da feira, né? Que tu trouxeste lá. Queria que tu contasse para nós assim um pouco, acho que poderia começar falando um pouco da Uvibra, né? Contar assim. E eu vou te dizer agora, eu vou te falar que o Uvibra para mim, ela tem eu tenho uma questão afetiva com a Uvibra, porque eu era pequenininha, assim, eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, e o meu pai ia na Uvibra ali na Osvaldo Aranha, no prédio, sabe? Na Não quase é na da minha época. Pois bem, e a Ivete era a Ivete ainda, entendeu? Nossa. E aí eu tenho assim uma memória muito afetiva da Ivete assim nos recebendo, nós pequenininha, e era num prédio assim, muito, eu tenho isso, desses dias até cheguei lá na Vibra, daí a Ivete falou, Carol, tu é a Carol? Eu falei, sim, Ivete, tu é a Ivete? Tipo assim, aquela coisa, nem me lembro pequenininha de ir com o pai para Bento, né? Então, contar um pouco falar um pouquinho para a gente dessa instituição e, na sequência, falar um pouquinho desse panorama que tu apresentaste lá, né? E o que vocês têm visto a nível de Vibra, né? A nível de números com relação ao Brasil. Vamos lá. Bom, eu acho que é muito importante a gente começar até dando um panorama do que todo esse cenário que aconteceu com o Ibravin, né, que era a entidade que representava o setor, onde é que a Alvibra se encaixou nisso, para dar esse panorama geral é muito importante. Então, nós tínhamos o Ibravin, tá? O Ibravin era uma entidade que acessava através de um plano de trabalho, o Fundo VITS, né? O Fundo VITS é um recolhimento de imposto baseado na produção de uva do estado do Rio Grande do Sul, exclusivamente. Essa entidade, para poder acessar esse fundo, ela tem que ser representativa de toda a cadeia produtiva. Então, 4 pilares principalmente. Primeiro, o produtor de uva, né? A Comissão Interestadual da Uva, a Gavi, né, que é a Associação dos Produtores de Vinho de Mesa e Suco de Uva, as cooperativas, que são representadas pela Fecovinho, e a Uvibra, né, que é a representante do vinho fino e dos espumantes. Então, esses 4 pilares, eles precisam estar unidos dentro de uma entidade para poder acessar, executar um plano de trabalho com essa verba pública. O Brevin sofreu alguns apontamentos com a prestação de contas e teve seu CNPJ, que era usado há mais de 20 anos, impedido de acessar esse fundo. Só que no edital, essa nova entidade precisava ter no mínimo 2 anos. Então a Alvibra, ela alterou o seu estatuto e a partir dele criou dentro da Alvibra o Concevits,
que é formado por essas 4 entidades, né? Então, dentro da Alvibra, a Alvibra criou esse Concevites, onde tem o produtor de uva, tem o produtor de vinho de mesa, de suco de uva, tem as cooperativas e a própria Alvibra está dentro da Alvibra compondo esse Concevites. Ele acessou o plano, né? A gente conseguiu executar um primeiro plano, mas em paralelo se criou um novo CNPJ para que a Alvibra era uma entidade de passagem, né? Ela serviu de apoio para que se acessasse essa verba que é tão importante. E aí, agora, né, o próximo plano já está sendo encaminhado com essa nova entidade, então a tendência é que o Concevites, que era o Vibra Concevites, saia de dentro da Alvibra e ele se torne uma entidade independente para acessar esse fundo. E aí a gente entra no primeiro ponto, né, Carol, que eu comentei lá na palestra de abertura. A gente tem um pilar são vários desafios, mas são alguns que são muito importantes. Um deles é a publicidade, é o marketing, é a propaganda. Isso é muito importante para o desenvolvimento do vinho como cultura no nosso país. A gente precisa comunicar, a gente vê outros setores de bebidas ou até mesmo de alimentos, o quanto é importante essa comunicação. Então, isso a gente precisa sempre estar desenvolvendo. Só que é um trabalho contínuo. E hoje, como a gente depende dessa verba pública, as coisas não funcionam. A gente sabe como é que é o acesso à verba pública, ele é muito burocrático. Então, hoje a gente tem uma dificuldade dentro do setor, vamos dizer assim, tirando a Alvibra de lado, sendo ela somente um pilar, para que isso tenha uma continuidade. Para isso, a gente precisa da verba disponível, né? Trabalho com agências, com desenvolvimento de marca. Isso tudo são pontos que vão se interligando para que haja essa continuidade e essa comunicação seja constante. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu citei lá e eu acho que é importante a gente comunicar. E hoje a gente tem essa verba somente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Essa verba é oriunda da produção de uva do Rio Grande do Sul. E hoje, comentei também, são 10 estados. É o Rio Grande do Sul mais 9 estados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uva, mas ele representava 90%. Hoje nós estamos falando em 50%. Então, ele perdeu esse volume frente ao mercado, mas não porque ele deixou de produzir, é porque outras regiões estão se desenvolvendo e isso é muito importante para o setor brasileiro porque a gente tem muita diversidade. A gente tem infinitos terroirs, a gente tem coisas, sem dúvida, maravilhosas no mundo do vinho que a gente não descobriu ainda, né? Tem aquele pedacinho de solo que a gente nem sabe o que ele pode oferecer. Então, esse é um ponto importante para o desenvolvimento. E o principal desafio, ele é cultural. O Brasil, hoje, é só ver o movimento que a gente teve numa feira dentro do maior polo produtor, que é a Serra Gaúcha do Brasil, e uma feira dentro do maior polo consumidor, que é São Paulo, aonde os cenários eles se divergem um pouco na questão de produtor brasileiro, de produtor de importador, só que eles se complementam. Como tem gente olhando para o Brasil? Porque o Brasil, dá para a gente chamar ele de uma bomba atômica. A hora que o consumidor brasileiro botar o vinho na taça e na sua mesa, o mundo do vinho entra em colapso para atender o Brasil. Então é óbvio que é um desafio muito grande. A gente vê grandes populações onde o consumo de vinho, ele de fato, ele é menor do que em populações menores, né? Comparar com o Uruguai, por exemplo. Mas então essa questão cultural e todo mundo olhando para o país é muito importante para o desenvolvimento, tá? Sabe, tu viu que eu gosto de falar, né? É ótimo, adoro. Pode seguir. Bom, aí a gente começa a entrar um pouco nos objetivos, né, na missão da Alvibra, tá? Ela sempre, o objetivo dela no final de tudo é sempre essa questão cultural, esse aumento do consumo, é o consumo moderado, né? A gente sabe da responsabilidade do vinho, mas dentro disso a gente entra num outro pilar, que é a regulamentação.
A gente Uhum. precisa, né? O mundo do vinho ele é muito dinâmico, ele virou até mais dinâmico do que era. Eu estou há 12 anos, desculpa, 12 anos no setor, mas a gente nasceu, né, dentro da barrica praticamente, a gente Sim. acompanha esse movimento desde pequeno, mas as pessoas, né, teu pai, Carol, que tem uma experiência aí que gigante no mundo do vinho, deve ter visto muito esse movimento. Mas hoje as coisas estão aparecendo muito rápidas e a gente Ah, tem uma legislação que ela precisa ser constantemente vista. Mas isso é porque não é para defender o produtor, é para defender o consumidor. exato. A gente, dentre todas essas mudanças que estão acontecendo, a gente precisa regulamentar o que é um vinho reserva, o que é um gran reserva. São propriedades hoje das vinícolas e não é propriedade do Estado. Ele não nos diz de Uhum. fato o que é. Então faz com que as pessoas tenham liberdade para colocar no rótulo que elas quiserem. E isso Uhum. vai chegar lá na ponta e o consumidor acaba criando dúvidas sobre o que ele está consumindo. Então, uma das coisas que eu bato na tecla, né, e isso já vem sendo trabalhado, assim, o Daniel está querendo criar... Não, é uma continuidade. A mesma coisa que eu falei em Uhum. publicidade e propaganda, a lei do vinho é uma continuidade que a É. Uvibra sempre olhou e precisa olhar cada vez mais com mais atenção. E Uhum. o terceiro pilar que eu comentei e julgo ele muito importante é a questão tributária, Uhum. né? A gente vê um movimento, e isso eu comecei a visualizar. A gente vê um movimento de aumento de consumo de vinho, mas esse consumo de vinho, onde é que ele está, né? Dentro Uhum. desses últimos anos, essas curvas, ele tá a gente vê uma fragilidade hoje, talvez no vinho de mesa e uma demanda um pouco maior no vinho fino. Só que as produções hoje são 75% de vinhedos de mesa e 25% de Uhum. vinho fino. A gente precisa não só fala-se muito em baixar tributação, baixar tributação, baixar tributação. Isso é muito complicado. Isso é muito Uhum. complexo. Mas por que não buscar incentivos fiscais? A gente precisa, no meu ponto de vista, urgentemente uma atenção ao produtor no seguinte sentido: a gente precisa de agilidade na mudança de vinhedos. Então, Uhum. se existe um movimento aonde o vinho de mesa está com fragilidade, o vinho fino tem demanda, a gente precisa que esse produtor tenha incentivo para mudar esse vinhedo do dia para a noite. E hoje é muito caro. Então, Uhum. a gente vê o mundo inteiro incentivando desde a cadeia produtiva, não é só isso, obviamente. Então, a gente tem o Fundo VITS, né? Ele é um incentivo, Uhum. ele já é um imposto que a vinícola paga, que 50% ele consegue retornar para publicidade e propaganda. Então, a gente precisa de agilidade, né? Eu comentei, desde a agilidade de o produtor, na tomada de decisão do produtor, desde a agilidade de uma liberação de verba, que é um dinheiro de direito, né? Ele é uma Uhum. lei que foi instituída há alguns anos que nos abre a opção de acessar esse fundo. Então a gente precisa dessa agilidade em prol de, com certeza, Uhum. mais consumo e, obviamente, mais arrecadação. Então, essa roda ela precisa girar, ela precisa ser um pouco mais ágil. Então, eu diria assim que essas três, publicidade e propaganda, a questão tributária e incentivos fiscais e a regulamentação, a lei do vinho, elas são Uhum. cenários muito importantes para o desenvolvimento da cadeia e para essa questão cultural que eu comentei anteriormente. Eu acho que a questão que a gente tem que lidar, assim, que às vezes as pessoas, né, que não estão, assim, no meio, que nem a gente, assim, do ponto de vista de associação, né, e tal, que a gente tem que lidar com secretaria, por exemplo, né? Então, assim, a lei, a última, né, a última instrução normativa, eu participei da discussão dela toda, né, da nossa a alteração da instrução normativa. E, assim, foram muitas idas e vindas, muitas idas e vindas, e muitas... Então, assim, é algo que tu fala, assim, de agilidade, e a gente vê essa dificuldade em ser ágil, né?
Então, assim, a gente passa muito por essa dificuldade com a secretaria, né? Todo esse papel que, claro, eu entendo eles, né, que querem ter toda uma questão de segurança, mas o quanto nos falta agilidade nesse processo, né? E a gente vê, assim, me parece muito que o consumidor está muito mais ágil do que a gente na indústria, né? Como tu fala assim na conversão de vinhedos, como tu fala na questão da lei do vinho, da tributação, então a gente vê essa dificuldade que a gente está, o consumidor está avançando muito mais rápido. E eu acredito muito assim que a gente possa, e eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no associativismo, na união, sabe, Dani? Assim, o Brasil de Vinhos tá aqui com esse propósito, né? A gente faz um trabalho que é gratuito, que não, a gente não, né, não recebe nada para isso, mas assim, Por esse amor, olhar, né? Por amor à por cadeia. amor, né? E assim, eu tenho na minha casa alguém que vive o amor do vinho, né? Então acho que eu falei que eu peguei dele isso, assim. A gente vê essa questão de achar que, e às vezes eu sinto, Dani, que nós não estamos assim tão preparados para pensar de forma coletiva. Eu queria te fazer essa pergunta assim: tu acha que esse novo cenário que nós temos, ele nos possibilita pensar de uma forma mais coletiva, assim? Estou falando até de envolver outros estados. Eu vi tu conversando com o Sense, né, com o Diego lá da Pericó, que é o presidente da Associação dos Vinhos de Santa Catarina, né? Então, assim, tu acha que existe um movimento? Porque eu penso sempre, eu acho que quanto mais a gente se unir, mais forte a gente vai ser. Então, eu penso que se a gente conseguisse, de alguma forma, a nível de Brasil, isso, né? Fala a nível de Brasil, até mostrando a força, essas questões de regulação, essas questões tributárias, tudo isso, porque daí tu vai com mais força para tentar agilizar o processo, né? Tu acha que existe uma chance da gente poder unir mais a nível de Brasil? Assim, como é que está esse movimento para a gente pensar de forma mais coletiva e conseguir daqui um pouco... Fundo Vitz é uma realidade do Rio Grande do Sul. Te pergunto a possibilidade disso se tornar algo nacional, se isso já existe alguma coisa que nós pudéssemos pensar para ganhar mais força, né? Carol, perfeito. Eu compartilho de tudo que tu falou, né? Sou a questão associativa para mim, ela é fundamental quando a gente fala em cadeia. É óbvio que a gente tem as demandas das nossas empresas que acabam nos sugando bastante e fica difícil, né, dar atenção. Mas eu aceitei esse desafio e ele não foi um aceite do dia para a noite, né? Eu, fazer um parênteses aqui, né, da gestão do Deunir, eu falei, Deunir, a parte mais difícil é assumir o que tu fez, né? Assumir todos os resultados que tu trouxe para a entidade nesses últimos anos. Assumir o lugar de quem foi ruim é muito bom, né? É fácil. Assumir o lugar de quem foi muito bem é um desafio muito maior. Mas eu, Carol, que a gente falei, 12 anos que eu tô ligado ao setor, eu eu acho que esse movimento está acontecendo, tá? Da minha parte, que nem tu falou, tu já me viu falar com o Diego. Quando eu assumi, a gente tinha um contato de Santa Catarina, o Átila, eu liguei para ele, falei, Átila, eu quero já começar a articular, porque assim, a Alvibra é a União Brasileira da Vitivinicultura. Ela não, ela precisa, ela foi criada, ela está em Bento, ela está na Serra Gaúcha, por quê? Porque 90%, 90 e era 100% da produção Sim, praticamente, ela estava aqui. Hoje não é mais, então a gente precisa abrir os olhos para isso e expandir. Então, assim, aí nessa conversa, que foi muito legal, né, com o Diego, ele trouxe situações que até não é que me preocupou, mas me surpreendeu do ponto de vista, não, a gente não tinha o sentimento de que a linha de raciocínio era essa, de estar todo mundo junto. A gente pensava que a Alvibra cuidava lá do estado do Rio Grande do Sul e ok. Então eu falei, não, isso era um cenário porque lá estava a produção, hoje não está mais. Então, foi muito legal a conversa com ele, então a gente já vai evoluir para articular
Eu tive falando com o pessoal da uva lá da Chapada Diamantina, que também tem esse envolvimento. Minas Gerais está gigante, Uhum. né? Distrito Federal, com também uma Tem associação muito associação, né, legal lá, lá. Astrovinho, É, lá em Minas, né? exato. Então, eu não vejo outro caminho, tá? Porque, concluindo o que tu falou, a gente vai com representatividade, é o setor falando. Hoje, Uhum, é o setor gaúcho, é o vinho gaúcho. Não, não é. É o vinho Brasil. São 10 uhum, estados que estão assinando juntos alguma demanda frente ao governo federal, ou até mesmo um movimento como aconteceu da substituição tributária, né? A uhum, Alvibra fez toda a articulação para retirada. Então, ela articulou, começou com o estado do Rio Grande do Sul, mas foi um estado a estado, trabalhando. Então, a gente uhum, precisa... Se a gente tivesse, vamos lá, o Santa Catarina, super portas abertas para o Vibra, entendeu? Mandamos tecnicamente números que comprovavam o benefício da retirada, mas o quanto teria sido fácil se as 23 vinícolas do Vinhos de Altitude estivessem junto com a gente, sabe? claro. Então, assim, óbvio, isso tem que acontecer, eu não vejo outra forma. Em paralelo, está sendo trabalhado, porque aí a gente entra na questão da verba, né? O dinheiro é Uhum, sempre muito sim, importante para esse tipo de movimentação. sim, Então, hoje a gente tem o Concevites RS, e é o que eu falei para o Diego, a gente precisa do Concevites Santa Catarina. Então, a exato. gente precisa usar o que o Rio Grande do Sul fez de bom e dizer assim, ó, tá aqui o modelo, ele está pronto, Uhum, né? Não precisa ser exato. criado, ele precisa ser Uhum, copiado. E uhum, também a Uvibra está trabalhando junto ao governo federal o Conavin, né? O Conavin foi uma lei assinada em 85 ou 84, se eu não estou enganado, que ela cria uma entidade representativa do vinho federal, tá? Aonde ela vai poder articular e trabalhar com todos os... isso precisa ser construído, essa lei existe, mas ela precisa ser, esse movimento precisa ser criado, né? Dentro, com todos os produtores. Então a uhum, gente precisa só que todas as associações estejam organizadas. Ele não é um substituto do Ibravin, uhum, desculpe, da Alvibra, sim, e não é um substituto do Concevites, visto que é uma questão estadual. Mas exato. ele é uma entidade que ela vai representar frente ao governo federal. Isso que a gente precisa. Agora, os Uhum, estados precisam estar organizados, as entidades precisam estar organizadas. Então, assim, não existe outra forma que não seja associativa. Não vejo outra forma. E eu vejo esse movimento, o que a gente viu na feira, né? A gente viu na uhum, feira vinícolas de vários estados, todo mundo conversando. A gente, eu comento isso, mas é de forma super elogiando e agradecendo, né? Mas essa essa nova gestão que está passando pelas vinícolas causa uma mudança, um impacto muito grande, né? uhum, Então é natural, né? São as gerações passando pelas empresas e essa evolução, para mim, ela é muito perceptível, né? Desde os enólogos, novos gestores, novas marcas, né? Essas diversidades de marcas, de estilos de produto, coisas naturais da evolução setorial. Então, a gente não foge da associação e não tem como fugir hoje de união para demandar alguma coisa para o setor. Então, o setor ele precisa ficar forte e grande, só unidos. é verdade. E assim, a gente enxerga, né? É capaz, a gente consegue ver, assim, porque essa questão do associativismo, da união, porque a gente, inclusive, hoje enxerga muita troca, né, Dani? Que eu acho que isso que é o mais legal. Existiu uma vez uma ideia de que todo mundo estava competindo, né? Então, assim, É, eu enxergo isso hoje também, assim, uma diminuição dessa ideia de que a Dom Giovanni compete com outra empresa, né? Então, tipo, não, ela tem lugar para todo mundo, e se eu trabalhar o consumidor, como tu falaste, vai faltar vinho, né?
Os Estados Unidos, eles são o maior consumidor de vinhos mundial. E não é porque o norte-americano é o que mais consome, é porque mais pessoas consomem, né? Eles têm 12 Assim, litros per capita, só que eles são muitos, né? E são, né? Eu dou aula dos Estados Unidos, são 50 estados que em todos os estados você encontra a produção de uvas, né? Uvas de mesa, uvas americanas, uvas viníferas, com potencial de exportação, sem potencial de exportação. Então, assim, eu nunca me esqueço de uma situação de um dos nossos participantes do Brasil de Vinhos, do Espírito Santo, Vinícola Matiello. A vinícola é super importante lá para eles, mas no primeiro contato que eu fiz com eles, eles assim, mas tu vê, né? A gente só produz vinho de mesa. Então, não sei se a gente pode entrar ou não no Brasil de vinhos. Digo, gente, vocês produzem o quê? Vinho, não é? vinho. Meu, sério? É o tipo da coisa, eu vou ter consumidor, eu não posso querer que o consumidor ele entre tomando uma nature. Ele vai entrar tomando uma moscatel no mundo do vinho. Ele vai entrar tomando um vinho de mesa suave. E ele vai e há uma evolução, assim como o mundo do vinho evolui, o consumidor evolui. Eu não posso querer que ele inicie tomando um Toriga Nacional, um Taná da Campanha. Meu, se eu entrar com um Taná da Campanha, pronto, entendeu? Eu vou perder o consumidor. Então, Exato. a gente vê essa evolução, né, e com relação ao consumidor e com relação a essa ideia, e eu sempre falo, Brasil, para mim, ele é a menina dos olhos de todo mundo, tá? Todo mundo está Perfeito. olhando para o Brasil, todo mundo. Perfeito. E nós não temos por que competir, nós temos o porquê se associar, né? Então, assim, eu tenho que me associar com Santa Catarina, porque e isso nós falávamos até, né, com relação até à BE, né? A importância da questão da BE de poder fazer uh, essas questões com os enólogos, até de missões técnicas, eles têm, né, constantemente Uhum. cursos, evolução. Então, isso é uma coisa também que a gente enxerga o resultado lá na garrafa, né? Isso é algo que e sabes que o Dani Salvador me falou uma frase lá na pandemia, assim, lá por volta de um pouquinho antes da ANV até, eu acho que foi. E aí a gente falava sobre o consumo de vinhos que estava aumentando e tal, né? E aí ele me disse assim, Carol, o que o vinho brasileiro precisava era de uma oportunidade. E Uhum. nós tivemos com a pandemia uma oportunidade. Eu acho que o vinho brasileiro e o consumidor brasileiro se permitiu, né, conhecer esse produto. Mas aqui, de forma associativa, a gente poder ganhar força e poder atingir mais outros consumidores, né? Então, acho que isso é algo que eu fico muito feliz, assim. Eu vou te dizer que, para mim, o sentimento, quando eu te vi conversando com o Diego, assim, foi um sentimento de felicidade, do tipo assim, sim, nós precisamos enxergar o Brasil, é a União de Vinhos do Brasil, né? Então a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então a gente, o quão importante é esse pensar coletivo, e aí, porque, bom, daí até pode nas trocas, bom, vamos fazer assim funciona mais aqui. A gente sabe que nós temos públicos diferentes para cada um dos estados e que não, nós somos um continente, né? Nós não somos um país. Exato. Então nós temos realidades diferentes também, né? Não, Carol, só para complementar o que tu comentou, perfeito. Parece uma coisa banal hoje, mas quantas vezes a gente ouvia falar, esse é o melhor vinho da vinícola? Uhum. Melhor para quem? Né? Sim, Tu uhum. querendo falar, se meu Taná é o ícone, eu chamo de ícone. O que é esse vinho da Dom Giovanni? É o ícone. Né? Ele tem mais Uhum. complexidade, ele leva mais tempo para ficar pronto, tem um cuidado especial aqui, ali, recebe essa pitada aqui que os outros não recebem. Mas melhor, né? O Uhum. consumo de moscatel que a gente tem no Brasil hoje. Então, assim, só que joga para 10 anos. Tu entrava na vinícola, o cara pegava o vinho e dizia assim: esse é meu melhor vinho. Cara, melhor Uhum. para ti, né? Então, Sim, essa mentalidade hoje, tu já vê que ela alterou. Porque, de uhum. fato, a gente precisa entender. Eu falo pro pessoal lá na Dom Giovanni, vocês têm que ser um camaleão, né?
porque vai chegar a Carol e vocês vão ter que ler a Carol, entender o que ela está buscando, qual é o perfil dela, para vocês oferecerem para ela o produto perfeito para ela. Aí depois vai chegar o Daniel, completamente diferente da Carol, e vocês vão ter que fazer mais uma leitura, entender o que ele está buscando e oferecer o melhor para ele. Então, isso é um desafio muito grande, porque a gente tem muita coisa diferente, né? De novo, eu não saberia dizer, mas até um número que eu vou procurar é difícil, eu acho que não tem essa informação. Quantos rótulos brasileiros a gente tem hoje sendo produzidos? Deve ser gigante, né? Eu tô falando assim, deve ser uns 5 mil, 10 mil rótulos, sei lá, brasileiros hoje que a gente deve ter. Então, é uma diversidade gigante, gigante. Eu queria te perguntar, tu chegaste numa questão que é super importante para nós, Brasil de Vinhos, agora, né? Porque assim, como é que o Brasil de Vinhos funciona? A gente contata as vinícolas, a gente encaminha um formulário no Google, essa vinícola preenche esse formulário e a gente, né, pega esses dados e então coloca na página, né, com relação... e a ideia é essa, é transformar, né, como um Google Maps, assim, aonde eu estou em Bento Gonçalves e eu quero encontrar as vinícolas que tem em Bento Gonçalves, eu vou lá no Brasil de Vinhos, eu vou poder clicar na Dom Giovanni e eu sei que horas que a Dom Giovanni vai abrir, vai fechar, que horas que eu tenho, se eu tenho onde almoçar, se eu não tenho, se eu tenho, entendeu? Essa era a ideia. Nossa ideia do Brasil de Vinhos é essa, não era? É essa, né? Mas a gente tem uma dificuldade enorme de acessar essas vinícolas, né? De fazer com que elas preencham esse formulário de, por exemplo, que vinícolas que têm visitação, né? Eu não sei quem é que recebe, quem é que não recebe. Tem dia que recebe, né? Já me aconteceu de ter uns amigos em Bento Gonçalves numa terça-feira e eles não terem para onde ir, porque estava tudo fechado, entendeu? Então, assim, Então, eu queria te perguntar, vocês têm a ideia, porque assim, a gente esbarrou muito nessa informação, quantas vinícolas nós temos no Brasil, né? Vocês têm a ideia de isso chegar a ter esse número, chegar a ter esses nomes, de que forma isso, né? Até mesmo a produção, eu debato muito isso com meu pai, assim, né? Que meu pai gosta das planilhas e dos números, né? Vocês têm uma ideia de fazer isso via o Vibra, né? Para a gente poder um pouco fazer esse raio-x e também poder chegar nessas vinícolas. Carol, não existe empresa no mundo que consiga evoluir sem números, né? Então, é fundamental esse trabalho. Só que hoje a gente tem, voltando para o cenário Rio Grande do Sul, números do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em produção de uva no Brasil, é do Rio Grande do Sul. Quando fala em comercialização de vinhos no Brasil, é o Rio Grande do Sul. E assim por diante. Então, vinícolas, é o Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa, sim, de um cadastro nacional, né? A gente precisa fazer esse movimento que talvez possa ser o Conavim, né? Que seja essa entidade que converse com os estados produtores, mas falando com alguns produtores de outros estados na feira, eles comentaram, não, hoje não tem, ninguém regulariza, a gente não informa nada a ninguém, e aí, às vezes, algum trabalho pontual dentro das associações, isso acaba funcionando, mas não é o número representativo. Então, quando a gente fala hoje, quantos produtores de uva nós temos no Brasil? A gente tem uma ideia, a gente fala em 20 mil produtores no Rio Grande do Sul. Tá, mas já tem mais 9 estados produzindo. Então, esses números são importantes para o quê? De novo, né? Essa união para chegar num governo federal e poder mostrar o quanto representativo é esse setor de vinho. Seja ele grande, pequeno, né? Frente a outros, mas o quanto ele é representativo. Hoje a gente não sabe quanto consome, quanto vende de vinho, as informações elas não estão claras, elas não, a gente não fica com propriedade da informação. Então isso sim precisa, eu acho que a gente vai trabalhar através desse Conavim, né, dessa entidade federal, ela possa nos dar esse suporte,
mas vai ter que ter o Ministério da Agricultura envolvido, talvez o Ministério da Economia. Então, é uma construção que precisa ser feita para a gente ter uma radiografia exata ou muito próxima do exato do cenário de vinho no Brasil hoje. Então, isso é uma carência. Muita gente demanda ao Vibra, mas, de novo, o número que a Alvibra tem, antigamente, ele era representativo, né? 90, 95. Hoje não é. Hoje a gente tem muito estado que não tem essa informação. Talvez até um trabalho com o governo dos próprios estados. Aí vem a questão de concebites, tudo. Mas, de novo, Carol, se a gente voltar, é a questão que a gente precisa tá falando com os vinhos de altitude, tá falando com essas entidades. Essa aproximação eu quero muito fazer, sabe? Eu botei assim, né, qual que são as demandas da Alvibra? Seguir as que sempre foram, mas essa aproximação é uma coisa que ela chega a ser até pessoal, sabe? De dizer assim, a gente precisa ter essa comunicação, não, ela tem que existir. Então isso é uma coisa que eu quero muito e já foi, né? O Diego, se tu pegar o Diego, no dia que ele assumiu, ele publicou, mas na hora eu liguei para ele. Parabéns, agora a gente vai conversar. Não, e eu acho assim que junto com esse cenário de números, né, que são tão importantes, esse cenário de identificação de personas, né, Dani? Tipo, quem é o nosso consumidor e quem é o nosso produtor, né? Porque a gente está falando de estados onde nós temos produtores diferentes, né? A gente sabe que o perfil do nosso vitivinicultor do Rio Grande do Sul é diferente de Santa Catarina, é diferente de Minas Gerais, é diferente do Nordeste. E o que tem em volta disso, né? É também diferente, mas tem muita coisa que se assemelha. Então, assim, a gente fala hoje, né, no Rio Grande do Sul, em 20 e poucas mil famílias. Eu sempre falava isso para os meus alunos, né, quando eles defendiam lá uma dissertação, uma tese, eu dizia, gente, o que nós estamos fazendo aqui não é para ajudar só a ciência, nós estamos levando essa informação de que derivados da uva fazem bem à saúde, e isso vai repercutir lá nas 20 mil famílias que vivem exclusivamente da uva e do vinho. E eu acho que toda vez que a gente identifica esse cenário, a gente fortalece também. O Diego me falou isso, né? Nós estávamos lá, me chamou lá na Pericó, estávamos conversando, e disse, Carol, eu quero que tu conheça duas meninas. Estão aqui comigo, trabalhando comigo. Elas começaram na minha casa, na casa lá da Pericó, indo fazer faxina, lavar louça e tal, e um dia uma falou, seu Diego, quando o senhor precisar de alguém para trabalhar na loja, eu tenho interesse. O resumo da ópera é que as duas estão fazendo um curso rápido do Senac de Santa Catarina, lá de São Joaquim, não é um sommelier, mas é um curso de vinhos, e são super interessadas em fazer o curso de sommelier. Eu fui visitar a Vila Francione e a menina que me atendeu na Vila Francione, tu percebia que ela tinha um discurso decorado, tá? Mas ela sabia muito, ela estava super convicta do que ela estava falando. E eu perguntei, o que tu faz da vida lá? Eu faço enfermagem em Lages, mas eu quero trabalhar com isso. Daí eu falei, então, tá aqui, me procura, vai fazer o curso com a gente lá na ABS. Ela fez a turma agora, se formou agora, e tá lá na Vila Francione. Assim, então, não são pequenas famílias que produzem, mas que a cadeia do vinho acaba envolvendo essas pequenas famílias lá de São Joaquim, por exemplo, que já estão vendo o mundo do vinho como uma alternativa para eles, né? Então, acho que essa questão é algo que a gente precisa também identificar. Essas pessoas que fazem o mundo do vinho, que estão por trás da garrafa, e quem está fazendo esse intermédio da garrafa para o consumidor e quem é esse consumidor. E eu queria te pedir, isso também, assim, de alguma forma, vocês já pensaram? Existe alguma coisa para poder estabelecer esse cenário, assim? Eu acho que eu te ouvindo falar, assim, veio uma palavra muito forte na minha cabeça, né? Que é enoturismo. Né? O movimento, a gente sabe que não existe região vitivinícola no mundo que não tenha um enoturismo muito forte. Tem um número, eu não vou saber dizer agora com precisão,
mas que o Vale dos Vinhedos, eu não me lembro se era o Vale dos Vinhedos ou a região aqui de Bento e arredores, que tinha um número assim de 70% das vinícolas 100% dependentes do enoturismo. Não vendiam uma garrafa externa. Então, assim, não é um número, eu realmente não gravei esse número, mas eu lembro que eu gravei a questão que era muito representativo, o número de vinícolas que eram 100% dependentes do enoturismo. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que a questão, de novo, de cultura, né? Esse envolvimento com toda a cultura do vinho, e quando a gente fala em vinho, é hotel, é restaurante, é transporte. O que o mundo do vinho movimenta é inacreditável, né? Então, a gente volta de novo ao termo enoturismo, que essa movimentação, e sem falar do apaixonante, né? Vou te contar um segredo agora. Eu sou farmacêutico de formação. Eu sou biomédica de formação. Então, ó, tu vê que a área da saúde não teve força para nos manter fora do mundo do vinho. Então, é um mundo muito apaixonante. Eu comento com meus amigos, né? Não fica bebendo o mesmo vinho, porque são infinitos rótulos, tu nunca vai conseguir beber tudo que existe. Se parar de produzir, tu já não consegue beber. E toda safra tem uma coisa diferente. Então, assim, é um caminho sem volta, né? Então, tu vê todo esse movimento acontecendo de muitos entrantes, vendo uma oportunidade, inclusive, né? Porque, de fato, é um mundo lindo. Acho que tu deve ouvir também, né? Que diz assim, o nosso trabalho é trabalho, mas é bom, né? É bom. E de fato, é muito bom, né? Tu convive, tu tá cercado. Claro que não são sempre mil maravilhas, mas eu levo essa frase, né? Eu trabalhava num hospital em Porto Alegre e quando eu vim para cá, voltei, né? Sou natural de Bento, mas voltei para trabalhar na vinícola. Falei, cara, antes as pessoas que me procuravam estavam com problemas. Hoje, as pessoas que me procuram, elas querem comemorar, elas querem dizer. Eu estava dentro do hospital, aí encontrava um amigo, pai, aí tá tudo bem? Cara, ou ele estava na maternidade, ou ele estava com uma situação que não estava 100% bem, né? Então, assim, esse clima, essa energia, esse movimento do vinho, o círculo de amigos em prol do vinho, é uma bebida muito quente, né? Que eu acho que a questão da pandemia também, ela foi a bebida escolhida porque ela é agregadora, né? Muito agregadora. Então, acho que todo esse movimento faz muito sentido quando vem a oportunidade, vem o crescimento e tem a oportunidade do cara sair de uma área para entrar no mundo do vinho, dificilmente ele vai conseguir sair. Nós estamos com a Deborah aqui falando que, de fato, está certo, viu? O percentual é exatamente isso. Só apenas as grandes trabalham com vendas externas, ela conta. A grande maioria vive majoritariamente do enoturismo. E, assim, eu vou te dizer, né? Eu sou do mundo do vinho na época que não existia glamour, né? Que existia só trabalho, né? Então, assim, o meu pai, ele vinha da época do vinho, onde não tinha nada de glamour. Então, assim, a gente era só muito trabalho, muito lutar, muito batalhar, né? E hoje a gente está vivendo um mundo que a gente está colhendo esses frutos e, claro, frente muito a essa questão da evolução que a gente vê no setor, né? E tudo isso. E eu queria aproveitar, já que nós já tivemos uma live, eu e tu, pela ABS, falando sobre a ADO, né? A nova ADO que vocês estão aí, Altos de Pinto Bandeira aí. E eu queria que tu contasse para nós, assim, como que também está esse movimento, se existe dentro da própria Vibra, né, com relação também ao Concevits, essa questão de outras IPs, de outras DOs, né, como é que está esse cenário também a nível de Brasil, né, para a gente pensar também. Sim, isso não é um assunto propriamente discutido, por exemplo, dentro da Uvibra e Concevits, tá? Sim. É um assunto bem mais discutido dentro das associações dos terroirs, de fato.
Uhum. Eu acho que é um caminho sem volta e estritamente, estrito não, né? É muito necessário. É muito Uhum. necessário, porque a partir daí a gente vai conseguir identificar as variedades que melhor se adaptam em cada região. Uhum. Então, assim, por que eu, um dos motivos, né? Por que que o vinho brasileiro ele tá nessa curva ascendente? A gente teve 3 safras históricas agora, Uhum. que foi 2020, 21 e 22. Uhum. Safras históricas, o que que é? É uma uva de extrema qualidade que, obviamente, vai para dentro da vinícola e depende de uma mínima intervenção para fazer um grande vinho. Uhum. Uhum. Então, quando a gente começa a identificar o terroir e identificar que a variedade X seja a safra maior ou menor, mas a constância de analítica de colheita é o que vai fazer todo o diferencial, né? Matéria-prima de qualidade, produto de qualidade. Todo mundo já ouviu essa frase e ela é muito verdadeira. Então, Uhum. acho que esse movimento, e aí quando a gente fala em indicações geográficas, né, seja ela uma indicação de procedência, uma denominação de origem, eu acho que são passos diferentes, mas ela vai estudar teu terroir, ela vai Uhum. começar, ela vai dizer assim, a gente está produzindo, 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 ninguém está olhando, opa, vamos começar a olhar. Então, Uhum. a gente, e aí vem a questão, né, que ninguém vai inventar a roda, olha a França, olha a Itália, com Uhum. indicações geográficas centenárias, e ela começou a olhar para o seu terroir, e hoje champanhe é champanhe, Borgonha é Borgonha, Chianti é o Uhum. Chianti. Por quê? Porque ele definiu o que aquela região oferece de melhor. Então a gente Uhum. vai caminhar, vai traçar esse caminho. Quando a gente olha para Pinto Bandeira, né, a gente já tem a DO do Vale dos Vinhedos, e a gente olha para Pinto Bandeira, a gente começa a identificar que todo ano, né? O que a gente está produzindo aqui todo ano sai bem. Aí tu começa a Uhum. olhar o espumante, tu começa a olhar a Chardonnay e a Pinot Noir, ponto de maturação. Seja safra maior, seja safra menor, a gente acaba colhendo uma uva de qualidade boa. E aí tu Uhum. começa a traçar. Eu acho que a palavra de constância, ela é muito importante para a definição. Então, Uhum. a gente vê durante todos esses anos, a Dom Giovanni produz espumantes desde 97. Então a gente vê, acompanha todo esse processo acontecendo e essa constância acontecendo. Aí, mas então é uma região que não possa produzir vinho. Não, não é isso. A questão é o desenvolvimento econômico de uma região em cima de uma produção, né, de uma fruticultura. Então, a gente vai produzir Cabernet Sauvignon lá? Sim, mas a gente não vai conseguir manter essa constância. Terão safras boas, safras não tão boas, e isso o produtor tem que estar disposto, né, principalmente, a Uhum. enfrentar. Agora, Uhum. se eu plantar Chardonnay e Pinot Noir, base para espumante, opa, todo ano eu estou colhendo uma uva de qualidade. Financeiramente já Uhum. começa, economicamente isso é muito bom para a empresa, porque tu já parte, né, a base de toda a empresa vai Uhum. ser a matéria-prima. Então, acho que é um movimento que vai acontecer, mas vai acontecer nas micro-regiões. Ainda Uhum. mais falando de Brasil, né, porque é gigante. Então, assim, a gente está vendo a Chapada Diamantina lançando seus primeiros vinhos agora. Então, Uhum. assim, quanto ela vai ter que percorrer, e não é investimento, é tempo. Investimento, quando eu falo em dinheiro, né? É tempo. A gente precisa descobrir, precisa que caminho esse vinhedo vai pegar. Então, Exato. isso tudo vai ser feito, eu não vejo outra forma. Aí, óbvio, vai ter entidades por exemplo, o Sebrae, né, que vai dar esse Uhum. apoio. Uh, Aí vem, onde é que o Vibra entra nisso? Entra na questão da regulamentação, né, Uhum. porque é uma base, qualquer indicação geográfica, a base da lei do vinho, ela ela é suprema, né, suprema Uhum. indicação, então ele vai ter que ser baseado nessa lei. Então, assim, as coisas vão se conectando, mas é um trabalho, eu posso até estar errado, sabe? Mas eu acho que ele vai acontecer como a gente fez, né? O trabalho da DO de Pinto Bandeira exclusiva para espumantes foi desenvolvido dentro das Provinho.
Desculpe, é muito importante a Embrapa, alguma universidade, né? No nosso caso, a UX e a URGS também participou da indicação de procedência. Então, acho que ali as coisas começam a se conversar. Mas é uma bandeira que a associação da região vai levantar. Que aí vem mais um ponto importante, né, Carol? As associações novamente. Porque tu não vai fazer uma DO, a Dom Giovanni não vai ter uma DO da Dom Giovanni. Primeiro que ela não vai ser representativa e a gente precisa representar o polo. O Rafa Jacob, que é o chefe lá do restaurante lá da Dom Giovanni, ele comenta isso. A gente precisa trabalhar o polo. Se o polo é forte, todo mundo cresce. Se o polo é fraco, as coisas não vão se desenvolvendo, né? Então, acho que é por aí. Porque, assim, eu acho que a questão é, a gente tem um consumidor que está se iniciando no mundo do vinho, mas é um consumidor que ainda não tem o conhecimento, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu preciso? Eu preciso ter alguém e por isso é o papel do sommelier, por exemplo, né? Então, é por isso que o cara, ele quer beber vinho, mas ele não quer errar. A gente já identificou isso. O consumidor, ele quer comprar certo. São poucos os que se aventuram, né? Ele quer ter uma indicação. Então, essa questão da DO, né, como tu falaste, da IP, isso é muito, muito importante. Por quê? Porque ele já vai meio com um direcionamento, né? Então, eu já sei que vou comprar um Merlot do Vale dos Vinhedos, eu já vou ter lá um DNA próprio, né? Então, isso é que nem os espumantes de Pinto Bandeira. E essa, eu acho que a questão da DO e das associações, elas acabam trazendo esse cenário. Então, o que eu encontro de melhor? Isso não quer dizer que eu não vou ter lá... Quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente pensa em Sonoma, a gente pensa em Pinot, a gente pensa em Napa Valley, a gente pensa em Cabernet, a gente vai pensar em Califórnia como todo, a gente pensa em Chardonnay, mas assim, não quer dizer que eu não vá ter um baita Pinot também em Napa Valley, vai depender do terroir da onde eu estiver lá, né? Então, isso, mas acaba dando um direcionamento. E eu acho que para um consumidor que ainda não tem conhecimento, o direcionamento é muito importante, né? Tu chegar e já dar mais ou menos o caminho das pedras para ele, né? Tu vai por aqui, que aqui tu não vai errar, né? Então, aqui a gente já identificou. Então, sim, eu acho que o conhecimento dos terroirs, como tu falaste, ele é muito importante para a gente poder conhecer esse produto e poder fazer esse encaminhamento para o consumidor. E aí eu vou te dar uma situação que aconteceu comigo hoje, né? As pessoas, claro, com o passar do tempo, quer saber alguma coisa de vinho, manda mensagem, né? E daí hoje um pai de uma amiga mandou mensagem: Carol, tô pensando em visitar os vinhos da campanha e me dá uma dica aí, aonde é que eu vou? E daí eu me lembrei que eu tinha recebido um roteiro que o pessoal da campanha fez, com todas as vinícolas, um PDF, com todas as vinícolas. E eu peguei aquele arquivo e achei nas minhas conversas e mandei para ele. Ele falou: mas agora tu resolveu todos os meus problemas, né? Eu achei assim, ele falou assim, agora tipo assim, agora tinha arrebentado a boca do balão, né? Porque eu mandei para ele tudo o que ele precisava. E aí, assim, até a gente está indo para o nosso final aqui também, queria te falar, assim, de algo que é a gente tenta fazer isso no Brasil de Vinhos, mas eu acho que isso a gente podia fazer a nível até de Uvibra. Trago aqui, assim, até uma provocação para ti, assim, que eu acho que a gente tinha que melhorar a nossa comunicação, Dani. Tipo assim, criando esses materiais, sabe? Tendo mais esses materiais que que as pessoas pudessem fazer download numa página, sabe? Tipo, a gente vê... o que me impactou hoje é essa questão tipo, de mandar para ele uma coisa que estava pronta ali. Então, a gente tivesse um lugar onde a gente pudesse reunir essas informações, né? E aí, o quão a gente... Porque tem muita informação, e a gente poder passar isso para as pessoas, para o consumidor, né? Eu falo assim, esses dias eu estou dando aula de África do Sul, e aí eu fui na página da África do Sul, e lá na página da África do Sul tem todas as informações da África do Sul, e tem até um quiz que tu faz, e tu recebe no final um certificado de pessoa que estudou a África do Sul, sabe? Que legal. Então, assim, acho que seria tão legal a gente poder ter essas informações em algum lugar, assim, não sei se vocês pensam nisso, se está dentro do plano, se é alguma forma
também como Concevits, né? Mas eu acho que a gente poderia unir forças aí para alimentar melhor o nosso consumidor. Sim, Carol, até tem alguns pontos importantes. Por exemplo, eu quero parabenizar porque eu vi isso crescer e se desenvolver, que é o trabalho de vocês dentro da ABS Rio Grande do Sul, né? Que é louvável. Então, assim, parabéns, se tu faz parte dessa equipe aí, é notável, né? O que vocês estão fazendo pelo vinho. Faço outro parênteses, né? Eu gosto de citar ele porque eu acho ele fantástico, o Daniel Perches. Uhum. O trabalho que ele está fazendo com a categoria de base, vamos chamar assim, né? Com o início do consumidor, do entrante. Eu digo, Dani, ninguém mexeu nisso, cara. Tu está fazendo um trabalho fantástico, tu está trazendo esse consumidor quebrando porque ele tem medo. E, de fato, Carol, a gente precisa pegar pela mão, assim, vem cá, vem para dentro de casa, vem aqui que a gente precisa olhar. E, então, assim, aí a gente vai vários pilares que hoje estão estimulando e fazendo esse trabalho. Mas, lógico que aí a gente entra no que tu comentou. É tanta informação que gera a desinformação. Palavras de Diego Fabris, Wine Locals, que criou uma plataforma em meio à pandemia. Eu me lembro que em março, não, foi maio de 2020, por aí, ele falou, tô com um projeto assim, assado, para uma plataforma de enoturismo. Eu olhei, Diego, tu não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, né? Eu acho que tu tá, assim, criar uma plataforma de venda. Ele falou, a hora que voltar, a gente vai estar preparado. Então, assim, a gente viu um trabalho desenvolvido por ele, uma entidade privada, mas que acabou de fazer uma fusão com um grupo, hoje o maior grupo de vinhos, né, que é a Vino e a Gran Cru juntas, a Víssimo acabou de incorporar dentro desse grande grupo uma plataforma que eu acho que hoje deve ser, se não é uma das mais completas de enoturismo, que vai de encontro que está chegando. O Diego era uma pessoa que, dentro do plano de trabalho do Concevits, ele foi contratado, né? Ele tem um mapa do consumidor, ele tem todo esse trabalho de base para se desenvolver. Mas aí a gente volta lá para o início da nossa live, que é a continuidade. A gente tinha uma base sendo construída para que isso acontecesse dentro de uma entidade representativa do Rio Grande do Sul, e a gente teve que interromper esse trabalho no meio por falta de verba para dar continuidade. Então, isso é muito ruim. Estava sendo criado, mas a gente acabou ficando sem forças aí no meio do caminho e ele precisou ser interrompido. Então, é fundamental, Carol. Isso aí a gente vê, tu comentou da África, né? Tem outras regiões que, cara, tu entra no site da associação e é uma diversão, né? Tu monta teu roteiro bem bonitinho. Porque hoje, se a gente não conhece, a gente vê muita gente chegando na Dom Giovanni. Eu tô na Dom Giovanni de manhã, eu vou almoçar no Vale dos Vinhedos e depois eu volto para visitar a Gais. Cara, não, tu errou, tu vai passar muito tempo. Então, assim, falta isso. E qualquer região no mundo é assim, né? Se não conseguir fazer um trajeto bem montadinho, com experiências, tu perde muito tempo no translado. E não é o que a gente quer, né? Ele precisa otimizar esse tempo. Então é fundamental isso e a gente tem que voltar, mas eu acho que isso vai ser feito realmente dentro do Concevits, porque daí ele vai englobar todos os setores, né? Toda a cadeia e quem sabe de novo, né? No Conavim, porque a gente precisa mapear esse Brasil inteiro. É um desafio gigante. Pode provocar, porque eu acho que tem que, né? Mas assim, plantar a sementinha e captar essas informações para ir abastecendo uma plataforma aí para a gente chegar num resultado bacana aí daqui a um tempo mais curto possível, mas sem dúvida tem bastante trabalho. Porque quanto mais a gente informar, quanto mais a gente direcionar, tiver, né, uma fonte de informação segura, acho que tudo isso vai dando segurança também ao consumidor. Porque tu sabe que a gente ainda tem uma resistência com relação ao vinho nacional, porque lá no passado a gente também errou, né?
Então, assim, não, eu sempre faço Vamos usar o meia-culpa. chapéu. Não, eu sempre faço meia-culpa. Se a gente ainda carrega algumas questões com relação ao vinho nacional, porque lá atrás a gente errou, a gente teve muito problema de elaboração, a gente teve várias questões. Então, assim, o meu pai sempre fala, né? De uva boa, tu até pode errar e fazer um vinho ruim. Agora, de uva ruim, meu querido, não tem como fazer uva boa, não tem como fazer vinho bom, não existe. Então, Não assim, tem hoje a milagre. gente não tem milagre, hoje a gente entendeu isso, então isso tudo já está compreendido, é diferente do que a gente tinha lá no passado. Então, acho que a gente já está no caminho certo para várias coisas, agora a gente só precisa, de fato, informar, e a informação, ela agrega, né? Ela agrega que a gente tenha mais credibilidade, que a gente, aquela coisa de dizer, né? Até antes o Mauro falou aqui, né? Perguntou, está acompanhando conosco sobre a ouvir para fazer autorregulação, né? Se em alguma forma vocês... Mas a gente viu isso, né? Por exemplo, a gente fazia muito dentro do Ibravin em busca de vinho, de produtos adulterados e tal. Então, tudo isso a gente precisa passar a confiança para o consumidor, que é um produto, né? Eu acho que e aí com a informação tu consegue fazer isso, trazendo mais informação correta, informação adequada, né? Tu traz essa credibilidade. Sim. E ele comentou sobre a autorregulamentação, é como funcionam as DOs no mundo. Uhum. É dentro, mas aí eu diria, não é dentro da Uvibra, de novo, é dentro das associações, né? Uhum. Porque hoje tu pegar o Aprovale, vai ter lá, citar, né? Acabo citando nomes, né? Miolo e Valduga. Uma vai assinar, atestar o produto do outro. Então, Uhum. assim, no momento que um produtor ele não se enquadre, ele não vai ser bem aceito, tá? Não vamos queimar, tu não vai queimar nosso filme. E aí tu obriga todo mundo a trabalhar direitinho. Então, essa autorregulamentação dentro das associações com seus terroirs específicos, né, suas delimitações específicas, eu acho que é o que mais funciona. E são os exemplos das DOs, né? Vai produzir um champanhe que não seja champanhe, vai todo mundo te excluir, né? Tu não vai Uhum. botar no rótulo. Então acho que é por aí, sim, tem um caminho legal por aí. É. Eu acho que a gente tem, assim, eu queria te fazer, assim, como última pergunta, né? Assim, o que tu acha que é o teu maior desafio aí nesse teu mandato de presidente aí? O que tu considera teu maior desafio agora? Ai, eu queria ver muito essa questão de incentivos fiscais para a gente voar rápido, Uhum. né? Principalmente na questão produtiva, que é a base de tudo que a gente repetiu de diferentes formas, mas Uhum. resumidamente a gente falou várias vezes que a gente precisa ter uma matéria-prima de qualidade. Então a gente Uhum. precisa educar o nosso produtor, a gente precisa ter agilidade numa mudança de vinhedo, para a gente ter uma base forte, base forte. Então a gente via muita essa questão de união, né, de ter a indústria olhando para o produtor e o produtor olhando para a indústria, porque a gente via muita discussão nas pontas, só que quando um ia mal, o outro também vai. Uhum. Exato, exato. Então, assim, assim não tem lógica, porque se um vai mal, o outro também vai. Então, não tem lógica. Essa roda tem que girar. Então, acho que a parte de incentivos, de organizar essas questões de... Porque o incentivo ele é muito complexo, né? O incentivo ele vai de encontro também à publicidade e propaganda, à comunicação. Então, Carol, eu te dizer assim, qual o meu maior desafio? Cultura do vinho. Eu acho Uhum. que é por aí. É por aí, é o caminho. É o caminho do sucesso do vinho como um todo, de todo mundo, do brasileiro, do importado, do vinho fino, do vinho de mesa, do suco de uva. É isso aí, é a cultura do vinho. A gente precisa. E quando a gente fala em união, né, a gente fala muito em união setorial, eu me orgulho em falar isso. Eu estou sentado com o Júnior da Casa Flora, que representa os importadores, e aí a gente precisa disso, precisa, não tem, é vinho, é cultura. Tá. É isso que, Uhum. esse é o grande desafio.
Eu acho que a gente já passou dessa fase, da fase do que nós somos concorrentes, entendeu? Eu acho que quando a gente pensa a cultura do vinho, todo mundo ganha, entendeu? A gente fez esses dias uma atividade aqui com o pessoal da Península de Setúbal, aqui em Porto Alegre, com 400 pessoas no Brasil todo via YouTube na mesma hora. Então, assim, sabe, aquela coisa que a gente vê, e isso vai ativando a cultura do vinho, né? Vai divulgando isso, e é exatamente isso. Então, nos unirmos, né? E assim, eu queria dizer que, para a gente finalizar aqui, a Débora acabou de colocar aqui, te parabenizar pelo teu posicionamento nos novos ares e muita expectativa com a Alvibra, né? E dizer assim que talvez nós estejamos agora num momento mais propício para fazer jus ao nome da Alvibra, né? Que é a É isso União de aí. Vinhos do Brasil, né? Então, que de fato a gente possa se unir quanto instituições, que todos nós queremos a mesma coisa, né? Que é divulgar o vinho, divulgar a cultura do vinho, conhecer o Brasil de vinhos que a gente tem. A gente está aqui hoje com essa plataforma, né, para divulgar também. Então, conhecer o Brasil de vinhos, poder identificar a persona que produz, a persona que consome, o cara que vende, o cara que está no meio entre, né, o sommelier que está lá, que faz esse papel, e poder mostrar para as pessoas, né? Olha só, a gente tem um produto de qualidade no Brasil e a gente quer que dê certo e a gente quer que funcione, né? Então, agradecer muito aqui a tua presença aqui conosco hoje nessa noite e nos colocar quanto o Brasil de Vinhos também à disposição da Alvibra, né, para a gente poder conversar, poder agregar, poder, de fato, né, de alguma forma estar divulgando ainda mais essa cultura, o vinho brasileiro, o vinho, né, que a gente tem aí de excelente qualidade no Brasil como um todo, e as formações, né, da gente ver hoje enólogos, falava até, né, eu tive em 2017 ou 18, não me lembro, eu tive em Rio do Sul, a convite da Epamig, não, Epamig não, da Epagre, que Santa Catarina é Epagre, né? A convite da Epagre, porque eles estavam desenvolvendo lá a questão de suco de uva, né? Então, assim, a gente vê assim esses movimentos que são super legais da gente poder estar acompanhando e vendo a evolução. Então, que a gente possa, né, estar cada vez mais próximos e poder juntos construir, né, e que de fato a gente possa ter aí ainda mais a cultura do vinho, a questão do enoturismo, né? Eu sou uma grande entusiasta do enoturismo, mas a gente precisa ter estrutura para enoturismo, né? Então, precisamos falar sobre isso também, então são vários Exato. desafios, né? Não, até agradecer a Débora pelo apoio aí, porque a Débora é uma guerreira aí que luta pelo Uhum. turismo, né? A gente sabe Exato. muito bem de tudo que ela tá lutando aí, principalmente pela região do Vale dos Vinhedos, onde ela tá, né? Carol, só tenho a agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês das ideias, mas é o que eu falei quando eu assumi. Eu falei, eu sou uma mera figura que vai passar e a entidade vai permanecer e a gente está aqui para construir tudo junto. Então, assim, o Uhum. Daniel não vai fazer nada sozinho, ele não vai conseguir, né? Porque é uma enxurrada de demandas e a gente vai precisar, né? A gente começou a conversar outro dia, né, Carol, sobre suco de uva. Uhum. Cara, tem que ser pauta. Então, assim, a gente tem Uhum. muita pauta para discutir, mas a gente só vai conseguir com o cooperativismo, né? A gente fala Uhum. da presidência, 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 mas a gente tem um comitê de viticultura, Uhum. a gente tem um comitê de enologia, a gente tem um comitê de mercado, a gente tem um comitê de marketing. Então, assim, são Uhum. todas essas pessoas que vão estar trabalhando unidas em cada setor. As questões das vice-presidências, né? Pô, eu convidei o André Larentes, que está dentro um dos maiores polos de produção, que é o Vale dos Vinhedos. Convidei o René Moura, que é da Bodega Sossego da Campanha, para que ele pudesse ser os olhos e ouvidos da região da Campanha. Uhum. Então, assim, é esse meu espírito, tá? Esse é meu espírito. Então, agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui e o trabalho de vocês, né,
com o Brasil de Vinhos, tão importante quanto eu comentei da ABS, quanto do Daniel, quanto do Wine Locals, porque tudo isso, de novo, né, a gente vai em prol do vinho, e é isso que a gente precisa unir forças. Exato, a Mara Flora fala aqui algo que eu também penso, viu? Precisamos urgentemente de uma representatividade nacional, então vamos construir essa representatividade, né? Vamos lá. Precisamos urgente dessa representatividade. Então, acho que esse é mais legal. E eu vou usar vou parafrasear aqui a Débora, dizendo que ela escreveu assim: "Tamo junto, Daniel". Então, eu quero finalizar dizendo que nós estamos junto nessa, viu? Então, um cara como tu, assim, que é um cara que tem essa perspectiva de juntar, né, de estar junto, assim, de ter as pessoas próximas de ti, de compartilhar, eu sei que esse é teu perfil, então isso facilita muito, né, a gente se sente em casa, é assim que eu me sinto falando contigo, me sinto em Que casa, né? bom. Então, essa tem que ser a nosso sentimento, então, dizer para ti que nós estamos juntos, né, e que a gente quer, de fato, que o vinho no Brasil ganhe a representatividade que ele merece, né, e nós sabemos disso, e lutamos e trabalhamos para isso, né? Eu acho que essa é a Exatamente. nossa grande questão. Então, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui, né? Portas abertas conosco, o que tu precisar da gente também, estamos sempre à disposição. E só lembrando aqui que a gente tem, agora no dia 17/10, nós vamos ter a Deise Pelicioli, que é enóloga, falando sobre viticultura biodinâmica, né? E a viticultura quântica. Vamos falar um pouquinho também desse tema que é super legal, a questão da sustentabilidade, que também é algo que está bastante em voga a nível nacional e a nível mundial, né? E o quão importante a gente falar também sobre isso, né? Então, muito Perfeito. obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, obrigada, Dani. Vou deixar para tu fazer a tua despedida aqui. Então tá, estamos lá, seja na Uvibra, seja na Dom Giovanni, sempre de portas abertas, e eu acho que o papel, né, da entidade como um todo é estar com os ouvidos abertos, recebendo as demandas. É óbvio que a gente não tem como prometer solução para tudo, Uhum. isso é impossível, né? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, mas é esse o espírito que tu comentou, Carol. A ideia é fazer sempre o melhor. Eu digo lá na empresa, né? A gente não acorda de manhã e diz: eu vou infernizar a vida do turista, vou fazer o dia dele um horror. Mas a gente recebe críticas mesmo assim, né? Mesmo não tendo essa intenção, nunca tendo essa intenção. Então, assim, eu vou estar sempre que possível ouvindo, entendendo, tentando entender as demandas, tentando entender de que forma a gente pode resolver da melhor forma e mais rápida. Então, esse é o espírito e podem contar com a gente aí no que for necessário. Eu E costumo mais uma dizer, vez, obrigado pelo convite, né? Me sinto eu vou honrado em dizer, poder compartilhar com vocês. imagina, eu falo sempre, Jesus Cristo não agradou a todos, mas ele fez o certo e deixou um legado. Então a gente tem que fazer o certo e deixar um legado, né? Então Boa, aí a gente, vou complementar minha frase agora. então assim a gente tem que deixar, a gente tem que fazer isso, né? Pensando, né? Fazer o certo, que é o que a gente está fazendo aqui, pensando sempre de forma a compartilhar, né? E eu sempre falo que a Wine in Moderation, que é um dos programas mundiais que eu faço parte também, que fala sobre consumo consciente, né, moderado de vinho, sempre fala, né, tem 3 palavras, que é escolha o que você quer beber, compartilhe o que você vai beber, porque a garrafa de vinho não foi feita para beber toda sozinha, né, e se cuide, né, então isso faz parte, para você ter o maior benefício, siga essas 3 dicas, né, então acho que a gente Boa. tá no caminho certo aí. Então, obrigada, Isso aí. Dani, viu? Um abraço a todos que Valeu. estiveram conosco aqui e até mais. Tchau, tchau.